Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de História. Estamos falando do período joanino. Estamos vendo a vinda da família real para o Brasil. Vieram fugidos. Vamos falar um pouquinho sobre essa vinda deles aqui. Continuar. Observem aqui este quadro, essa imagem, que representa o porto na saída da família real portuguesa para o Brasil. Como que você repara as pessoas nessa gravura? Percebem que é um lugar bem cheio, onde as pessoas estão aglomeradas. Inclusive, nós conversamos e falamos sobre essa ansiedade, a confusão que houve no porto na vinda deles para o Brasil. Então veja, esta gravura retrata a partida da família real portuguesa. As pessoas no embarque estavam melancólicas, ou seja, estavam se despedindo de seus familiares, pois eles não sabiam como que seria a chegada deles. Muitas vezes poderiam não saber se chegariam vivos, se retornariam a Portugal em pouco tempo. Então foi uma despedida melancólica, abaladas com a mudança radical no cotidiano delas, diante de um futuro incerto em uma terra desconhecida. Continuando. Muitas eram as dificuldades nas navegações antigamente. Lembra que nós falamos sobre a vinda de navio, a falta de água, a falta de comida, falta de coberta, a infestação de piolhos. Então as condições nas viagens de navio não eram boas condições, certo? As pessoas passavam mal, ficavam enjoadas. Atualmente, conservamos os alimentos em geladeiras e congeladores. E muitos produtos industrializados são processados de forma a demorar a estragar. Mas isso não ocorria antes do século XX. Então veja, além de faltar comida, ou seja, ter pouca comida para todas as pessoas que estavam no navio, elas estragavam. Porque como será que eles mantinham esse alimento durante meses viajando? Não tinha geladeira, não tinha refrigerador. Então a pergunta ali, como os alimentos que seriam consumidos em 2 meses eram guardados nos navios e a água? Como que essa água era armazenada? Como que essa água era guardada? Sérias infestações de ratos e insetos eram comuns. E o balanço... Opa, um errinho aqui, pessoal. Pessoal, aqui, ó. Vou mostrar com o mouse. É do navio, tá bom? Opa, desculpa, voltei aqui. O balanço do navio, não é de avio, não. Do navio, tá? E o balanço do navio enjoava muitas pessoas. Não havia vaso sanitário nem chuveiro. Então as condições de higiene eram terríveis, o que causavam muitas doenças. Então as pessoas já chegavam doentes, e com isso acabavam também contaminando os que estavam morando aqui, certo? Continuando aqui no nosso livro. Percebam aqui, a Rainha Maria I, Príncipe João, ministros, conselheiros, afinal, a população brasileira estava ansiosa aguardando todo esse pessoal chegar. Mas como eram essas pessoas? Como era o rosto deles? A gente tem umas peças de jogo da memória com um retrato da família real portuguesa para vocês jogarem. Então eu vou mostrar para vocês essas imagens. Olha lá. Aqui tem o jogo que você pode encontrar lá no seu material de apoio, com o retrato de todos eles, né? Quer dizer, todos não, uma parte, e então poder brincar, certo? Então, continuando aqui sobre os novos moradores na cidade do Rio de Janeiro. Relembrando aqui a árvore genealógica, que a Dona Maria era casada com o Dom Pedro e tinha o Dom João, certo? Então, o que acontece, pessoal? A Dona Maria, ela tinha problemas de saúde muito sérios, problemas mentais. Com o passar dos anos, obviamente, o Dom Pedro III faleceu.
E aí a Dona Maria não poderia assumir o poder por conta das questões de saúde dela. Quem assumiu então foi Dom João, ok? Continuando aqui, sobre os novos moradores. Cerca de 10.000 pessoas chegaram ao Rio de Janeiro com a família real. Então veja quantas pessoas vieram em quantos navios. Além da rainha Maria I e do príncipe regente João, desembarcaram o restante da família, os ministros, os conselheiros, os comandantes de guerra, os magistrados das cortes de justiça, os bispos, os padres e etc. Foram trazidos o tesouro real, muitas coleções de livros e uma máquina para imprimir jornais. O que era este tesouro real que eles trouxeram? Então, olha lá, o tesouro real é o dinheiro da família real, as joias, os objetos de prata e de ouro. Então, se você tiver a oportunidade, eu não sei se você já conheceu, e você pode buscar na internet imagens, na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, existe um Museu Imperial. Lá no museu existem muitos móveis e muitos objetos que foram trazidos pela família real lá de Portugal, certo? E vocês podem verificar e perceber as características desses móveis e desses objetos. Então veja que até uma máquina de imprimir jornais eles trouxeram. Vamos então à sessão com a lupa na mão. Observe a imagem a seguir. Ela representa a população que morava no Rio de Janeiro em diferentes períodos. Então, olha aqui, pessoal. Em 1700 moravam 4.000 pessoas. Em 1763, pulou para 40.000 pessoas. A capital deixou de ser em Salvador e foi para o Rio de Janeiro nessa época. Então, tivemos um aumento aqui considerável da população, certo? E então, em 1808, com a chegada da corte portuguesa, já chegaram juntos mais 10.000 pessoas, além do aumento da população. Em 1821, a partida da corte houve a partida da corte, porém foi para 150.000 a população brasileira, certo? Então, número 1. De acordo com a imagem, a população da cidade do Rio de Janeiro aumentou ou diminuiu ao longo da história? Só retomando aqui, quando eu falei, pessoal, para deixar claro que nós estamos falando da população do Rio de Janeiro, não é do Brasil, tá? Então, no Rio de Janeiro tinham 4.000 pessoas. Em 1700, quando a capital saiu de Salvador e foi para o Rio de Janeiro aumentou para 40.000 pessoas, ok? Então, só para retomar isso. Se eu fiz alguma confusão, me desculpem, mas eu estou falando do Rio de Janeiro. Então, sobre o que nós vimos aqui, a gente observou que a população no Rio de Janeiro foi cada vez aumentando mais, não é? Então, você vai escrever ali que a população aumentou. E número 2, 10.000 pessoas é muita gente. Realmente é, imagina, chegar a 10.000 pessoas é muita gente. Você faz ideia do que isso significa? Com a ajuda de um adulto, pesquise quantas pessoas estudam em sua escola. Então, aí você vai fazer uma entrevista, conversar, quem sabe, com a diretora da sua escola, para ela te informar quantas pessoas estudam na sua escola. E você sabe quantas pessoas moram na sua cidade? Ah, aí também é uma pergunta para você responder. Vamos lá. E no seu bairro? Quantas pessoas moram no seu bairro? A letra B, você também vai responder, vai pesquisar e vai responder. Você vai ver da sua escola e no seu bairro, depois você vê na sua cidade. 3. Atualmente, existem muitas cidades com menos de 10.000 habitantes. Pesquise e anote a seguir o nome de uma dessas cidades,
o estado onde está localizada e a quantidade de pessoas que vivem nela. Então, pessoal, você vai fazer uma pesquisa aqui de cidades que tenham menos de 10 mil habitantes. Você encontra na internet. Coloca o nome da cidade e o estado, ok? Vamos falar agora um pouquinho sobre a cidade do Rio de Janeiro, que agora, nesta época que nós estamos estudando, passou a ser a capital do nosso país, né? Aqui no ano de 1763, ou seja, quando a família real chegou ao Rio de Janeiro, já era a capital do Brasil. Compare as imagens do Rio de Janeiro e de Lisboa. Quais são as diferenças entre as duas cidades? Repare as imagens, pessoal. Aqui embaixo, Lisboa, e aqui embaixo, o Rio de Janeiro. Olha aqui o traje da roupa das pessoas, a quantidade de gente que conseguimos observar e a estrutura. Agora, olha Lisboa. Percebam aqui em volta a quantidade de prédios, moradias, aqui uma igreja, um porto enorme, né? E o Rio de Janeiro lá, uma casa grande aqui ao fundo, poucas pessoas, não consigo, ó, chão de terra. Então percebam aí a grande diferença de estrutura. Nos anos de 1800, a cidade do Rio de Janeiro tinha um porto muito movimentado. Por esse porto eram transportados ouro e pedras preciosas, produtos importados de Portugal e grande quantidade de africanos escravizados. Então veja o que foi que eu falei. Apesar da pouca estrutura, aqui se mandava muita riqueza para fora, mas esse dinheiro não ficava aqui. Então o porto tinha um grande movimento para mandar esses produtos para a Europa para serem vendidos e a chegada muito grande de africanos, pessoas que vinham obrigadas para o nosso país para chegar aqui e serem trabalhadores de forma escravizada. Apesar de ser a capital da colônia e ter um porto muito movimentado, o Rio de Janeiro era uma cidade muito pequena, porque então não tinha interesse no crescimento e o desenvolvimento. Mas será que continua assim com a chegada da família real? Ou começou a ter uma evolução da cidade a partir daí? Então nós vamos descobrir isso e conversar sobre esses acontecimentos num próximo momento, certo, turma? Obrigada e nos vemos em breve. Tchau, tchau!